Pessoas aqui presentes. Eu gostaria de avisar que embora liga a câmera sua desligou. Transforme o autor do projeto, propriamente Cavazana, Põe na letra a pedido do nosso homenageado, transformasse a sessão apenas informal, devido à emoção. Eu gostaria de, formalmente, convidar o Dr. Clemente Cavazana para fazer parte da nossa mesa, com o vereador José Américo Nascimento, mais uma cadeira, mais uma cadeira. Vereador Luiz Antônio Boato e vereador Tatame Kawata. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba, embora quebrando o protocolo da sessão solene, a pedido do nosso homenageado, advogado, respeitado e que faz parte da história de Araçatuba, com o seu trabalho, com a sua dedicação, a qual o doutor Clemente Cavazana, que todos nós conhecemos, é amigo de labutas forenses, de tantas batalhas judiciais, recorreu na pessoa do doutor Hermínio Zonta para dar a ele a mais significativa homenagem que se presta a uma pessoa em vida em Araçatuba, que é o título de cidadão araçatubense. Que o doutor Hermínio Zonta é merecedor, todos nós sabemos. Mas, mais uma vez, despido de qualquer vaidade, e embevecido na sua humildade peculiar, no seu jeito que tornou querido em toda a sociedade araçatubense, admirado por todos. Nós não poderíamos deixar de pelo menos também deixar a nossa homenagem gravada. E é por isso que eu tenho a máxima satisfação de convidar, embora às vezes transgredindo um pouquinho a sua vontade, o doutor Hermínio Zonta. Convidar o vereador Luiz Antônio Boato, José Américo do Nascimento e Clemente Cavazana para fazer adentrar e tomar assento nessa mesa o nosso homenageado de hoje, doutor Hermínio Zonta, advogado de tantas lutas, de tantas batalhas, praticamente o cidadão araçatubense de fato e de direito. Doutor Hermínio Zonta, eu dizia ainda há pouco da felicidade do doutor Clemente Cavazana em escolher o cidadão de Araçatuba. É pena que mais uma vez a sua humildade revestiu-se e Vossa Senhoria dispensou todas as pompas de uma sessão de gala, que não era nada menos e nada mais do que Vossa Senhoria merecia, em visto do respeito que o povo, do respeito que a cidade de Araçatuba tem por Vossa Senhoria. Mas eu gostaria que deixasse gravado nesse livro, para os anais da nossa Câmara, para a memória do nosso arquivo, a sua mensagem, a mensagem do cidadão de Araçatuba, que nós tantos amamos. É uma mensagem que fica gravada no livro da Câmara de todas as pessoas que torna-se cidadã araçatubense.
há anos, o doutor Hermínio Zonta também escreve os seus artigos nos jornais locais. E através das matérias publicadas, nós podemos ver, ele transborda toda a sua vontade de justiça. E lá, sinceramente, mensagens que servem para todos os segmentos, para nós políticos, para toda a classe araçatubense. Embora sempre o final da mensagem, há décadas, é uma só. Saudações palmeirense. Vai falar um pouquinho, eu vou ler. Eu gostaria que depois ele traduzisse na tribuna a mensagem dele. Eu gostaria, e nós gostaríamos, em nome do Legislativo, agradecer a presença do vereador Tadami Kawata, apesar de informal, do vereador Luiz Antônio Boato, do autor do projeto, Dr. Clemente Cavazana, vereador José Américo do Nascimento, e pedir ao Dr. Clemente Cavazana, autor do projeto, que fizesse praticamente um histórico do nosso homenageado. Excelentíssimo Dr. Edivaldo Costa, digno e honrado presidente do Legislativo de Araçatuba. Não menos querido amigos, o vereador José Américo Nascimento, Luiz Antônio Boato, Tadami Kawata. Aos prezados, diletos e amigos funcionários da Casa de Leis de Araçatuba, que muito nos honram com a presença nesta manhã, tão importante para Araçatuba, uma vez que ela homenageia alguém que tem um passado não recomendável na parte política, mas altamente expressivo na parte social e intelectual de nossa cidade. Vocês estão de parabéns por honrar esta Câmara e ficarem aqui ao nosso lado até o final dessa homenagem. Aos prezados amigo Braus, os dois sobrinhos do homenageado, as demais pessoas presentes, meu amigo Novarese, Serginho, os demais funcionários da Câmara que aqui se acham. Amigo particular, Dr. Hermínio Zonta. Eu não vou aqui traduzir nada de pessoal da sua vida que esteja expresso neste seu informativo para que fique gravado nos anais desta Câmara. Prefiro fazer esta minha saudação, primeiramente para afirmar que não é por acaso que você hoje é cidadão araçatubense. Essa alta homenagem, essa honraria máxima que a Câmara de Araçatuba oferece às pessoas que se dedicaram e deixaram marcado na mente do seu povo a sua presença com o verdadeiro amor e com a dileta sinceridade de humanidade que Vossa Excelência expressa em nossa comunidade. Não teria eu hoje palavras suficientes para enaltecer os adjetivos que Vossa Excelência merece. Mas o faço na maneira mais singela
dentro do coração de Vossa Excelência, existe sim a semente da qual também conheço para poder expressar dentro dessa tribuna ao povo de Araçatuba e àqueles que aqui me ouçam a verdadeira dignidade e moralidade e dignidade de princípio de que Vossa Excelência é revestido. Eu o conheci bem quando lecionava no Instituto de Educação, Manuel Bento da Cruz de Araçatuba. Eu olhava Vossa Excelência como um verdadeiro pai daquelas crianças que lá se achavam. Eu olhava Vossa Excelência como professor e como a pessoa que endereçava não só o conhecimento, mas também orientava de como deveriam proceder aqueles alunos durante sua vida, na formação e na própria existência. Olha, Hermínio, não irei transformá-lo aqui hoje em algo que não é. Também não quero que as minhas palavras o tornem bastante apreensivo, porque sei da sua situação e das suas condições físicas. Mas é sim um pai de praticamente um terço dos nossos jovens de Araçatuba. Saindo desse seu ministrado de professor, caminhamos junto para a atividade de advogado em Araçatuba. Lá então, vi este homem tratando todos aqueles clientes que não tinham praticamente defesa, não tinham praticamente nem sequer qualquer numerário para subsistência. Lá estava o homem que queria defender o seu santinho. Sabíamos nós das dificuldades em que enfrentava esse advogado. Sabíamos nós do porquê daquela sua atividade, que por inúmeras vezes era incompreendida pela acusação que achava que o advogado estava à mercê de uma justiça própria e de uma vontade de absolver aquele que não merecia. Mal sabe os senhores que nem todo criminoso merece a pecha de uma acusação frontal, uma acusação perniciosa e desumana. E o Hermínio procurava, então, dentro da sua capacidade jurídica, mostrar aos promotores e aos juízes de Araçatuba que nem todo criminoso é aquele bastardo, é aquele homem ruim, é aquele criminoso nato, como falavam os nossos ilustradores penalistas antigos. Eis, então, esta figura. Eu, quando via Hermínio defender as suas teses, olhava para o seu cliente, olhavam para o seu semblante e olhava bem a sua mentalidade, a sua dignidade profissional. A dificuldade que eu trazia, as condições de impiedosa prova contrária. Dizia assim, que sou um homem carregado de humildade e dignidade do sentimento primordial que é a humanidade. Poderia defender aquele cidadão. Ele o fazia, como o faz até hoje. Mas será que este título não lhe traz esta dignidade, esta responsabilidade de como cidadão araçatubense hoje, Hermínio? Continuar na defesa daqueles que mais precisam do advogado, que é os menos abastado pela condição financeira. Este título lhe traz mais incumbência, caro amigo. Eu não espero cruzar os braços, que como cidadão araçatubense a honraria é boa, mas ela é também carregada de espinhos, é o que eu lhe peço que continue fazendo. Não só Araçatuba precisa de homem como Vossa Excelência, mas também o nosso país. E oxalá as nossas cidades se levantem para que haja realmente o espírito de justiça dentro de nós. Que não haja cidadãos presos por crimes às vezes não praticados. Que não haja cidadãos presos primariamente por um descaso ou por uma falta de compreensão daquele que os atinge às vezes frontalmente e moralmente. Há de se ter clemência para com isso, meu querido Hermínio. E que a justiça não seja um mar de confusão, mas seja um céu que brilha para trazer consequências bastante dignas para que a sociedade aprendam isso que eu vou dizer. A cadeia nada mais é do que o âncora da prostituição e da desmoralização de nossa coletividade. A cadeia nada mais é do que a escola primária, secundária e superior do crime. E este homem tem evitado que muitos exercessem essa faculdade. Por isso eu o parabenizo.
Você tem na mente e no coração essa minha expressão, Hermínio. Sou testemunho disso tudo. E bem sei que a Djanira tem sofrido ao seu lado em razão dessas dificuldades, desses sonos que você perdeu e dessa sua truculência, às vezes, em razão da ação e que se transfere à família. Mas a ela também transfiro as minhas homenagens. Receba, então, da Ordem dos Advogados do Brasil, que malfadadamente não se faz presente para um ato tão solene e tão importante como esse. Mas receba deste advogado, que é um decano desta ordem, as minhas saudações, os meus parabéns. Receba desta Câmara, através desses vereadores que aqui se fazem presente, e desse nosso presidente, os parabéns fraterno, amigo, honrado e sempre sincero, de que será presente em nosso ser e nosso saber, para entregá-lo, honrá-lo e dignificá-lo. Meu muito obrigado. Palavras do Dr. Clemente Cavazana, que ficarão gravadas no nosso arquivo. Verdadeira oratória, que tenho certeza, Dr. Clemente Cavazana, servirá como exemplo e como orgulho desse legislativo por ter também participado dessa homenagem ao Dr. Hermínio Zonta. Não era isso que eu queria, me disse ele agora há pouco. Não era isso o combinado. Mas não seria justo, como homem público, que tanta dedicação, que tanta luta pela vida, defendendo a justiça de quem sequer tinha dinheiro para isso. Quantas vezes, dentro das viaturas, até discordava de mim, porque talvez procurando fazer polícia, e Vossa Excelência a razão. Mas também não era isso o que eu queríamos. Tinha certeza que estaria lotado, mas não, como disse o Dr. Clemente Cavazana, não vamos brincar com a emoção. E vamos quebrar o protocolo mais uma vez. Realmente, só o autor do projeto de vereador fala. Mas com satisfação também, o vereador Luiz Antônio Boato pediu para se inscrever e quer também deixar registrado as suas palavras na tribuna dessa casa. Mais uma vez também, quebramos o protocolo por um vereador combativo que não pode deixar passar esse momento em branco. Senhor presidente, vereador Antônio Edivaldo Costa, Dunga, demais colegas vereadores, vereador Tadeu Kawata, vereador José Américo Nascimento e vereador Clemente Cavazana, autor do projeto, a quem já peço vênia para fazer este pronunciamento, um simples pronunciamento, vereador Clemente Cavazana. Peço sua vênia como autor do projeto, colegas funcionários aqui da Câmara dos Vereadores. O Dr. Hermínio Zonta foi nosso professor de inglês no Instituto de Educação, Manuel Benda Cruz, e não queria deixar de prestar uma pequena homenagem ao nosso grande homenageado com o título, com essa outorga do título de cidadão araçatubense, que é a maior outorga que Araçatuba premia aqueles que muito fazem por essa coletividade, por essa sociedade, pela cidade de Araçatuba. E me fez lembrar a humildade do professor Hermínio Zonta, pedindo que essa solenidade não fosse solene, não tivesse o protocolo e não tivesse normalmente a pompa que reveste as solenidades de entrega de título de cidadão araçatubense nessa casa. E eu estive durante 8 anos exercendo o mandato de vereador e nesse momento me despeço da cadeira que ocupei durante esses 8 anos de mandato e vi muita coisa, participei de várias solenidades, de vários títulos de cidadão que foram entregues nessa casa. Mas nenhum deles, parece que a cada título, maior pompa se revestia solenidades de entrega de título de cidadão araçatubense. E este momento tão singelo e tão humilde, a pedido do nosso homenageado, me fez lembrar de um comentário. Em uma pequena cidade
de interior, um lugarejo, existia apenas uma barbearia nessa cidade. E todos os cidadãos não tinham praticamente concorrência na cidade. E este barbeiro nunca tinha enfrentado ainda uma concorrência. Então um determinado dia, ocorreu que amanheceram outras barbearias na cidade, e só na rua onde estava instalada esta barbearia antiga, tradicional daquela pequena cidade, apareceram outras 2 barbearias. Então esse barbeiro começou a enfrentar a concorrência pela primeira vez, e concorrência bem grande, já que na sua rua tinha mais 2 barbearias concorrendo com a sua. E ele então, numa determinada manhã, deparou com a placa de propaganda da segunda barbearia. Barbearia Santo Antônio, a maior barbearia, a melhor barbearia do Brasil. A maior e melhor barbearia do Brasil. No dia seguinte, a outra barbearia apareceu com uma placa onde dizia: a maior e melhor barbearia do Brasil. A maior e melhor barbearia do Brasil. E ele, que tinha aquela barbearia tradicional há tantos anos, parece que não lhe restava mais nada. Então, pensou e colocou a placa na frente de sua barbearia no terceiro dia: a maior e melhor barbearia desta rua. E eu lembro deste fato justamente pela humildade com que se reveste essa solenidade e pela importância do nosso homenageado professor e doutor Hermínio Zonta, professor de inglês, advogado, militante e autor de inúmeros artigos, como disse o presidente Dunga, que volta e meia tece críticas através da nossa imprensa, elogios, manifestações pessoais, e muito ensina através dos seus artigos, demonstrando a sua vocação de mestre, de professor. Eu, como seu discípulo, eu gostaria, inclusive, de relembrar uma das lições que vi num dos seus artigos também, só para finalizar. O Dr. Hermínio Zonta dizia num dos seus artigos, há muitos anos atrás, que ele tinha uma pequena propriedade, um sítio, uma chácara, e que ele colhia muitas coisas dessa propriedade. E ele tinha um vizinho, não sei se o senhor vai se lembrar dessa história que o senhor contou no jornal, tinha um vizinho que ele volta e meia presenteava o vizinho com verduras, frutas, uma série de coisas. E ele levava aos montes para esse vizinho. E o vizinho não plantava nada. O vizinho não plantava nada. E um dia ele perguntou para esse vizinho, por que ele, tendo terra como o professor Hermínio Zonta tinha, não plantava nem um pezinho de mandioca, não tinha nada plantado. Então ele disse: olha, doutor, vou ser sincero para o senhor, eu não tenho uma enxada. Porque se eu tivesse uma enxadinha, eu também ia plantar e não ia ficar nessa situação de, inclusive, só tinha mato na propriedade. E aí o nosso homenageado foi à Casa Alegre, me lembro que ele citou que foi na Casa Alegre, comprou uma enxada, comprou o cabo, mandou encabar e ofereceu de presente ao seu vizinho, que não plantava nada porque não tinha enxadinha. E passado algum tempo, ele percebeu que aquele cidadão continuava na mesma situação, com mato em volta da casa e sem nada a plantar. Então ele chegou ao cidadão e novamente perguntou, por que ele continuava naquela situação, não tendo nada o que colher da sua terra. E ele disse: olha, doutor, vou ser bem sincero para o senhor, a minha precisão é tanta que eu acabei vendendo a enxadinha que o senhor me deu. Essa lição eu jamais esqueci, como outras que o professor Hermínio Zonta tem feito através dos seus artigos, através da sala de aula que adquiri alguns conhecimentos como seu ex-aluno, na sua matéria específica, e por isso não poderia deixar de pedir vênia ao nosso autor do projeto, para também render-lhe uma homenagem singela, mas enaltecendo a figura que o professor Hermínio Zonta foi para esse ex-aluno e continua sendo para tantos cidadãos araçatubenses nessa cidade que hoje o recebe como seu filho legítimo, porque o senhor passa
a ser adotado pela cidade de Araçatuba como cidadão araçatubense. Meus parabéns e muito obrigado. É realmente marcante essa solenidade. Nós gostaríamos também de convidar, para adentrar e sentar aqui nas cadeiras, o doutor Paulo César Braus, delegado de Miranda, Mato Grosso, sobrinho do homenageado que se faz presente aí na galeria, e também o doutor Carlos Henrique Braus, que é advogado e também presta serviço às CETESB. Sentar-se aqui na frente, e o doutor Jorge Bernaba, que eu também vi aí, fazer esse parte aí, justamente, é lógico, o doutor Novarez, Gracílio, Fernando, quiser ocupar as cadeiras da frente. Doutor Hermínio, você não queria isso, mas não podia também ficar entre quatro paredes. E gostaríamos de agora convidar o doutor Clemente Cavazana para fazer a entrega do título, mas antes nós vamos lê-lo. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo, título de cidadão araçatubense. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo número 030, de 27 de maio de 1996, concede o título de cidadão araçatubense ao ilustríssimo senhor Dr. Hermínio Zonta, digníssimo professor, advogado, pelos relevantes serviços prestados no município na área da educação, da advocacia e integração social. Vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga, presidente, vereador Clemente Cavazana, autor do projeto, e doutor Edson Eduardo Gomes, secretário e diretor-geral. Nós gostaríamos que o nosso homenageado descesse juntamente com o autor do projeto ao plenário, para que nós registrássemos mais essa entrega, embora informal, é sublime e é cheia de emoções. Momento, acredito, máximo de nossa solenidade informal, onde o doutor Hermínio Zonta recebe das mãos de seu companheiro o título de cidadão araçatubense. E antes de encerrarmos, gostaria de ouvirmos o doutor Hermínio Zonta, se assim o desejar, fazer uso da nossa tribuna. Eu não gosto de ser traído. E hoje sou alvo de uma traição aqui. Antes vou ler esta carta aqui e depois o meu humilde discurso. Araçatuba, 20 de agosto de 96. Senhor Antônio Edivaldo Costa. Carlos, vem cá. Eu choro, eu sei que eu choro. O doutor Carlos Henrique Braus. Ele vai ler antes dessa carta. E aí? É sobrinho do doutor Hermínio Zonta, é advogado e vai dizer por suas palavras, as palavras do doutor Hermínio Zonta, já que a emoção é forte, mesmo informal. Araçatuba, 26 de agosto de 1996, eu, o senhor doutor Antônio Edivaldo Costa,
digno presidente da Câmara Municipal, nobres vereadores de nossa municipalidade, saudações. No mês de junho próximo passado, recebi correspondência do presidente da edilidade, comunicando-me que os nobres vereadores, dignos representantes do povo, outorgaram-me o honroso título de cidadão araçatubense. Solicitava o presidente que entrasse em contato com a chefia do gabinete da presidência da Casa, a fim de marcar uma data para o recebimento do referido e honroso título. Aos 2 de julho próximo passado, outra missiva me informava que tal honraria só poderia ser-me entregue após as eleições. Agradeço cordial e efusivamente tão enobrecedora distinção honorífica. Sei, contudo, que em tais oportunidades procede-se a uma sessão solene, pessoas são convidadas, distribuem-se convites e gente em número apreciável aparece para homenagear o agraciado. Muitos amigos me telefonaram, dizendo-me fazerem absoluta questão de estar presentes à efeméride. Sei também que se efetuam relativas despesas tanto para a edilidade como para o homenageado. Quanto à entrega do honroso título, vamos inovar. A seguir explicitarei o motivo para tanto. Há 32 meses fui acometido por uma enfermidade que, embora em menor escala, continua martirizando-me até hoje, depois de me aniquilar por completo qualquer controle emocional. Ora, em verdade, uma solenidade dessas, por sua natureza, não seria uma sessão alegre, mas um ensejo indisfarçável para lágrimas, soluços e pranto. Há dias, no fórum, na primeira vara criminal, aludindo ao assunto do passado, envolvi-me num show de choro na sala das audiências. Peço-lhes, pois, encarecidamente, que me poupem desse vexame. Quanto às despesas que seriam feitas, sugiro que a verba da Câmara, ad hoc, seja destinada a alguma das muitas obras sociais de nossa comunidade. Quanto aos meus gastos pessoais, poderei transformá-los em dezenas e milhares de pães, tipo francês, às pessoas menos favorecidas do Alvorada, o Moarama 2 e 3, Ouro Preto, Esplanada e até Mão Divina. Aí se concentram, no mínimo, umas 5.000 pessoas, sendo que só no Mão Divina existem mais de 2.000 pessoas, por enquanto, pois está aumentando assustadoramente. E isso sem contar com as muitas caixas de laranja ao Asilo São Vicente, onde há quase 70 idosos, não contando os que lá mourejam. Assim como Ritinha Prates, onde vive 40 inocentes, humanamente irrecuperáveis sob os cuidados daquelas santas pessoas samaritanas que lá trabalham. Todavia, não poderei deixar de lado tal honraria, pois querei buscá-la e colocá-la em lugar de destaque em minha residência, não como um galardão da glória, fortuita e transitória, mas como contínua recordação de que deverei prosseguir com o meu trabalho em prol dos menos favorecidos pela sorte ao longo dos anos, meses, semanas e dias que o Senhor da vida me conservar neste mundo. Sendo assim, que seja preparado o pergaminho com honraria e, uma vez pronto, possa a dona Adélia Missai telefonar-me que irei buscá-lo bem quietinho. A Sorreufa, desculpe, a Sorreufa, esperando que, mesmo assim, este homenageado não desande em lágrimas. Peço, humildemente, que compreendam minha sincera exposição de motivos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Atenciosamente, Hermínio Zonta. Fica aí agora. Coragem, Hermínio, coragem. Bom. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes. Há meses, minha senhora, traidora também, me pediu meu currículo vitae, pois uma aluna da Faculdade de Direito da primeira série disse que sua classe havia sido dividida em 10 grupos e que cada grupo deveria trazer o currículo vitae de um dos 10 ex-alunos mais antigos da Faculdade de Direito de Bauru. Dizia ela que alguns foram encontrados, tais como Dr. Yaride, Dr. Nemer Elias, Dr. Roque, Dr. Carlos de Arruda Campos, Dr. João Alves e, entre outros, o Hermínio. Sou eu. A ver essa publicidade, a princípio neguei. Mas como, segundo aluno, o trabalho valeria de 2 a 4 pontos da nota dos alunos,
E como ex-professor ao longo de 36 anos e conhecendo o valor de 2 a 4 pontos da nota do aluno, eu caprichei no trabalho, desde meninote do sítio até estes dias, pois, segundo a aluna, a faculdade queria mostrar o bem que seus ex-alunos estão fazendo pelo mundo. Mais tarde, eu fiquei sabendo que a verdade não era bem esta, mas já era tarde. Nestas oportunidades, é comum o homenageado apresentar um discurso cheio de literatura clássica, própria para efeméride. Acontece que este homenageado fez de tudo para fugir a este comparecimento, mediante uma carta enviada ao presidente da idilidade. Assim mesmo aqui estou para dizer algumas palavras, não de um clássico, mas como cidadão comum desta cidade, para agradecer a quem de direito. E onde telefonei para a dona Adélia, digo, olha, dona Adélia, eu vou aí, em 10 minutos eu pego, eu venho para cá. Ela falou, não tem problema, não pode vir aqui, o Clemente está aqui, então entrega, você vai embora, não tem problema. Tá bom, né? Mas hoje de manhã eu desconfiei alguma coisa, então eu preparei esse discursinho aqui, né? Tutti maledetti, né? Bom, a quem agradecer? É difícil nomear a todos. É difícil, né? Em todo caso, a Deus em primeiro lugar, Senhor da vida e luz do mundo. Em segundo lugar, aos meus pais, que como filhos de imigrantes italianos, vindos em 1860 para o inóspito Vale do Itajaí, em Santa Catarina, embrenharam-se nas matas virgens, cheia de perigos de animais bravios e ameaçados pelos bugres que habitavam o lugar. Assim mesmo criaram 9 filhos, dos quais este homenageado. Naquela época não havia invasão de terra, ninguém recebia trator, moto, serra elétrica, nada disso, era no braço. Então, meus pais viveram praticamente no começo que nem fossem índios, em cabanas, em chupanas. Passaram fome, passaram tudo o que é direção, mas criaram os 9 filhos. Não havia papa, não havia bispo, não havia ninguém, não havia pastoral, não havia ninguém. Entraram na mata e lá se formaram, né? E lá criaram os filhos. Agradeço à congregação salesiana, onde vivi, estudei e trabalhei por longos 15 anos, 7 meses e 20 dias, e criei sólidos alicerces para uma vida cristã, de trabalho e cheia de amor ao próximo. Alguém poderá perguntar, mas por que saiu do seminário? Será que foi por causa da espanhola? Não, eu nem conhecia a espanhola. Acontece que o Hermínio, infelizmente, tem um gênio meio violento, né? Não engole certas coisas e fala, né? E o padre tem que ser humilde, quietinho, tal, isso, aquilo, o Hermínio não é, né? O Hermínio fala, pronto, acabou. Depois vem as consequências, mas fala. Deixando a vida religiosa, tive a everestiana sorte de casar-me com uma fenomenal esposa que, suportando toda espécie de sacrifícios próprios do começo do casamento, foi e é companheira nas horas difíceis, na doença, assim como nas horas de alegria. Aos poucos foi lapidando este ex-seminarista para enfrentar as labutas da vida civil. Agradeço o auxílio do sogro, já falecido infelizmente. Nunca tive sogra, embora a mãe de minha esposa tenha 83 anos, viva comigo há quase 40 anos. Nunca foi a maledeta sogra
esconjurada por muita gente, mas sim uma ultra e supermãe há quase 40 anos. Não posso esquecer-me do saudoso Dr. Yaridi, que me incentivou a cursar a Faculdade de Direito, ao Dr. Mauro Viol, que me preparou para o vestibular, ao Dr. Maurício, que me tirava das dificuldades próprias do início da carreira, ao Dr. Sérgio Capucci de Silos e ao Dr. Clemente Cavazana, que me ensinaram a enfrentar o tribunal do júri. Ao Dr. Clemente, ainda que, não enxergando como São Francisco de Sales os 1000 defeitos deste causínico, propôs aos vereadores a concessão de tão honroso título. Todos cegos, né? Todos cegos, em todo caso, né? Um agradecimento também aos outros vereadores que se nortearam pelo meu currículo vitae. Um agradecimento especialíssimo à cidade de Araçatuba, que me acolheu há 40 anos e me deu um belo campo de trabalho, ou seja, ser professor do IE durante 26 anos, onde lecionei para dezenas de milhares de alunos. Tenho certeza absoluta que meus alunos não aprenderam muito latim, muito inglês ou muito francês, mas tenho a mais absoluta certeza que aprenderam a ser dignos e honestos cidadãos brasileiros. Ao professor Hermínio pouco interessava se o aluno era um expert em sua matéria, mas o professor Hermínio muito se interessava pela formação de caráter digno e nobre de seus alunos. O professor Hermínio tem um santo orgulho de saber que em Araçatuba, em São Paulo, no Brasil e no mesmo no mundo, há alunos que com ele tiveram contato nas salas de aula. E é com muito orgulho que muitas vezes encontro uma alta autoridade e lhe diz: como vai, mestre? Como vai o seu Palmeiras? Mas Araçatuba também me dá um belo exemplo de trabalho nas classes menos favorecidas, onde as dificuldades são imensas, a miséria incomensurável e o abandono everestiano. Recebo humildemente esse título, não como um galardão de glória fortuita e transitória, mas como contínua recordação de que deverei prosseguir na quietude e no silêncio com meu trabalho em prol dos menos favorecidos pela sorte, ao longo dos anos, meses, semanas e dias que o Senhor da vida me conservar neste mundo, embora a saúde esteja bem debilitada. Não parece, né? Parece um touro de saúde, mas os médicos que o digam. São mais de 6.000 almas que vivem em favelas ou quase favelas, no Alvorada, Moarama 2, Moarama 3, Ouro Preto, Esplanada e Mão Divina, e que esperam, agradecido por alguma medalha, que lhes possa mitigar a fome. Que Deus me dê muitos anos de vida para que eu possa levar a estes pobrezinhos o que me for possível, ao menos uma vez por semana. Eu sei que nestes casos é comum homenageado oferecer um banquete aos amigos e vereadores. Desculpem-me, pois tudo o que fosse gasto com o evento, irei aplicá-lo nas favelas, nas obras sociais, ou melhor, no empréstimo a Deus, que diz que até por um copo d'água, dado por seu amor, haverá a recompensa. Alguém me perguntou, por que a sua senhora não veio? Não veio porque eu falei para ela, digo, olha, em 10 minutos eu vou e volto, não tem problema, né? A dona dela me paga depois eu tenho uma conversa com ela especial, né? Entende? Em todo o caso, este é o que eu posso falar
na minha simplicidade, né? Nunca tive grandes pretensões, entende? Agradeço efusivamente ao colega Clemente Cavazana, que falou tantas coisas aí que eu não sou digno tanto assim, né? E agradeço também ao Dr. Carlos, meu sobrinho, né? E ao Paulinho, que é delegado lá em Miranda, que estiveram aqui. Minha família não está aqui, porque eu já expliquei, né? Muitos amigos me telefonaram, até de Santa Catarina, souberam e queriam vir, né? Mas não tem nenhuma solenidade, pronto, e acabou-se. Então, estas são as minhas palavras, não tanto literatas, tal, isso, aquilo, mas é o que o meu coração pode explicar e pode expor para os senhores, né? Desculpem as minhas falhas e obrigado por todos. E um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E que depois de longas labutas, o Senhor do Céu nos dê um cantinho lá no céu, nem que for atrás da porta do banheiro, mas que nós estejamos lá dentro, juntamente com vocês todos. Muito obrigado. Não chorei, não chorei. Sob a graça e a proteção de Deus, nós encerramos essa sessão informal. Dizendo, doutor Hermínio, que não poderíamos deixar de registrar aqui, nessa tribuna, a sua praticamente vida contada por você mesmo. Vai ficar para que sirva de exemplo e de lição aos seus colegas. Nós vimos no discurso eloquente do Dr. Clemente Cavazana, que sinceramente foi uma verdadeira oração aos moços. No exemplo cativante do meu colega Boato, e na sua fala, realmente, o exemplo despido de vaidade. Mas como disse o poeta, de tudo fica um pouco, na lembrança dos nossos funcionários, das pessoas aqui presentes, ficará a imagem viva e gravada de uma pessoa que por aqui passou, disse coisas maravilhosas, mas a partir de agora pertence ao povo de Araçatuba. Vá com Deus e que Deus dê muitos anos de vida para que nós possamos continuar tomando a sua lição de vida. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. E gostaria de, informalmente, convidá-los a tomar um cafezinho da manhã. E agradecer também a Adélia, que desde as bolas de Natal, a árvore, o cafezinho da manhã, foi ela também, doutor Hermínio, que nos concedeu graciosamente. E atendemos o seu pedido, sem nenhuma despesa. Muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia.
né?